Bom dia, povo de Deus, graça e paz, mais uma manhã orando a Bíblia, mais uma manhã compartilhando nosso motivo de orações, mais uma manhã louvando o nosso Deus. Quero te convidar a começar essa manhã com louvor, aproximando de Deus em adoração. Chamas meu nome, Senhor, bates na porta gentilmente, eu vou me abrir para ti, quero entregar-me totalmente, contigo eu quero comer, ó que presença e comunhão. Restaura todo o meu ser, faz sua morada em meu coração, Jesus. Chamas meu nome, Senhor, bates na porta gentilmente, eu vou me abrir para ti, quero entregar-me totalmente, contigo eu quero comer, ó que presença e comunhão, restaura todo o meu ser, faz sua morada em meu coração, Jesus. Jesus, és o pão, tu és meu alimento, Jesus, quero ser o seu lar, amado da minha alma, Jesus, Jesus, és o pão, tu és meu alimento, Jesus, quero ser seu lar, amado da minha alma, Jesus. Jesus, Jesus, Senhor. Senhor, nós nos aproximamos de Ti nessa manhã com gratidão, com ações de graças, com, ó Deus, a convicção de que é primeiro porque o Senhor nos chama que nós podemos chegar a Ti. Nesta manhã o Senhor nos chamou para mais um dia de vida, nós nos despertamos, ó Deus, porque assim o Senhor nos deu essa graça. E também, ó Deus, para poder desfrutar da Tua presença. Que nós possamos, ó Deus, nesse dia, louvar o Senhor com a nossa vida e que os instantes que nós passarmos aqui, lendo a Tua palavra, Deus, o Senhor fale no nosso coração, o Senhor nos dirija em oração e nos ensine a orar pela Tua palavra. É o que te pedimos, te louvando, agradecendo no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, bom dia a todos. Jesus abençoe sua vida. Deixa eu ver aqui quem chegou para eu cumprimentar. Ana Cláudia, bom dia. Beth, bom dia. Isa, bom dia. Renata, bom dia para você também, Jesus te abençoe. Bom dia, Nelly. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Cibele. Jesus abençoe sua vida. Ju, seja bem-vinda. Bom dia. CMSB, bom dia. Bom dia, Sandra. Oi, Ivan, bom dia. Jesus abençoe você. Bom dia, Péricles, Sandra. Bom dia, Carlão. Bom dia, Thaisa. Eunice, bom dia. Herô, bom dia, seja bem-vinda. Dionéia também, bom dia. Jesus te abençoe. Deixa eu ver se não faltou alguém aqui. Lucas, bom dia, Lucas, seja bem-vindo. E Luciane, bom ter vocês conosco aqui. Bom dia a todos. Hoje é terça-feira, orando a Bíblia. Terça-feira passada nós não tivemos, estávamos aí no período de férias curto,
de viagem, e nós vamos continuar nossas leituras aqui no livro do profeta Amós. Nós vimos no primeiro capítulo uma série de predições aí contra algumas nações, por causa daquilo que eles haviam feito com o povo de Deus. E agora, mais uma vez, nós vamos continuar aqui no capítulo 2. Lembrando que nosso tempo aqui de oração, juntos, também para nós compartilharmos os nossos motivos de oração. A Beth até colocou um ali. Bom dia, Simone. Jesus te abençoe. Então, se você tiver algum motivo de oração, quiser compartilhar, pode colocar aqui que nós vamos anotar e vamos orar no final. Se você colocar e por acaso não ver, porque às vezes aqui a barrinha vai subindo, né? Nós podemos perder. Manda de novo, pode me lembrar. Se você viu que eu não anotei, pode mandar de novo que eu vou anotar aqui. Às vezes já aconteceu, mas só me falar de novo que eu vou anotar aqui. E como sempre também o objetivo é que nós possamos ter uma oportunidade de aprender a orar com a Bíblia, de entender a Bíblia, né? Bom dia, Simone, Jesus te abençoe. Bom dia, Nanda, sejam bem-vindas. E ao ler a Bíblia nós aprendemos aquilo que estava acontecendo naquele tempo e como nós podemos fazer disso também combustível para a nossa oração, tá bom? Deixa eu pegar uma caneta aqui, faltou só pegar uma caneta, um minutinho. Pronto, que aí eu vou anotando aqui os pedidos que forem colocados. Bom dia, Dona Débora, Jesus te abençoe. Meus irmãos, Dona Débora já está recebendo os pedidos do cada dia de Natal. Uma excelente forma de presentear, de lembrar as pessoas do nascimento do Senhor Jesus Cristo, da sua encarnação, e convidando também as pessoas para estar conosco nos cultos, especialmente no Natal. A Beth colocou aqui um pedido de gratidão pela sua saúde, exames trimestrais ótimos. Que bênção, Beth. Deus é bom. Enquanto eu vou falando aqui, vocês podem ir colocando os pedidos também, que não tem problema. A Eunice, lá pelo sobrinho Fernando, que está há 26 dias no CTI, com um quadro grave de linfomas pelo corpo, agravou com a ruptura no intestino e agora com infecção que não cessa. Continuamos orando aí pelo Fernando, pelo milagre, pelo agir de Deus na vida dele. Tratado aqui, Eunice. A Isa também agradece pela saúde. Bom dia, Vilma, Jesus te abençoe. Bom, Isa. Simone. Vamos orar sim, Simone. Simone pediu ali oração pelo casamento. Vamos orar. Eu vou anotando aqui, meus irmãos. No final nós oramos todos esses motivos, tá bom? Bom dia, Luiz. Jesus te abençoe. Seja bem-vindo. Nanda, pela conversão dos familiares. Muito bem. Nós estamos lendo o livro do profeta Amós. E Amós é um profeta que vivia no Reino do Sul, no período que Israel havia sido dividido em 2 reinos. E ele é natural da região de Judá, mas ele é chamado por Deus para profetizar lá em Jerusalém, lá em Israel, perdão, no Reino do Norte. E nessas suas profecias iniciais, ele fala de muitas nações
inclusive de Judá e de Israel, como nós veremos no capítulo de hoje. A Nanda também acrescenta oração pelo Brasil. Muito bem. Bom dia, Fernanda. Jesus te abençoe. Bom dia, Luiz. Deus abençoe sua vida também, meu irmão. E aí, olha, nós estamos lendo o capítulo 2 de Amós. Eu queria que você abrisse comigo lá, é pequenininho, são 16 versos. E esses 16 versos podemos dividi-los aqui em 3 partes que nos ensinam a orar. Orar também por motivos importantes para a nossa vida. Bom dia, Ângela. Deus te abençoe. Esses livros de profetas, eles são muitas vezes livros que são bem objetivos. Estão falando de uma nação, de um tempo, de um período específico. Nós devemos tomar cuidado para não trazer esse texto nessa realidade como se fosse algo estritamente para agora, mas temos aplicações para agora também ao nosso coração. E às vezes são textos difíceis de ler, porque tratam de questões que Deus está falando de um juízo iminente, de algo que é mais duro sobre aquelas nações. Isso parece ser algo que não é para nós, então nós tendemos a querer pular esses textos. Mas certamente eles têm muito para nos ensinar e muito a aplicar ao nosso coração. Vamos ver esse aqui, capítulo 2 de Amós. Ele começa falando de Moabe. Diz assim, quer ver? Bom dia, Neuza. Deus te abençoe. Diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, sim, por causa de 4, esse é um padrão aqui que ele usa nas profecias, né? Tipo um refrão das profecias dele para essas nações. Por 3 transgressões, sim, por 4, né? Não suspenderei o castigo, porque queimou ossos do rei de Edom até reduzi-los a cinza. Por isso, porém, fogo em Moabe, fogo que consumirá as suas fortalezas de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei no meio dele o juiz, e juntamente com ele matarei todos os seus príncipes, diz o Senhor. Bom dia, Isabela. Jesus te abençoe. Verso 4. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rejeitaram a minha lei, a lei do Senhor, e não guardaram os seus estatutos. Os falsos deuses os enganaram. Haviam deuses que os pais deles haviam seguido. Por isso porei fogo em Judá, fogo consumirá as fortalezas de Jerusalém. Bom dia, Newton. Jesus te abençoe. Verso 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. Eles se deitam ao lado de qualquer altar, sobre roupas recebidas como penhor, e no templo do seu Deus bebem vinho dos que foram multados. Todavia, fui eu quem destruí diante deles os amorreus, que eram tão altos como o cedro, e tão fortes como os carvalhos. Destruí os seus frutos por cima e suas raízes por baixo. Também fui eu que tirei vocês da terra do Egito. Durante 40 anos os conduzi pelo deserto, para que vocês pudessem tomar posse da terra dos amorreus. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas, e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é isto assim, filho de Israel? Diz o Senhor. Mas vocês deram vinho aos nazireus, e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Como faz um carro carregado de feixes, eu os esmagarei ali, onde vocês se encontram. Os mais ágeis não encontrarão refúgio. Os fortes não poderão usar sua força. E os valentes não conseguirão salvar a sua vida. Os que manejam o arco não resistirão os mais velozes não conseguirão fugir. E os que vão montados a cavalos não conseguirão salvar a sua vida.
Até mesmo os mais corajosos entre os valentes fugirão naquele dia, diz o Senhor. Bom dia, Maria José. Deus abençoe sua vida. Nós estamos em Amós, capítulo 2. Lemos aqui Amós, capítulo 2, de 1 a 16. Na primeira parte dessa profecia, Amós se dirige a Moabe. E Moabe é uma nação que destruiu Edom, que era irmão de Israel, irmão de Jacó, uma nação descendente ali também de Isaac. E esse ato de violência de Moabe foi considerado por Deus como uma injustiça. Eles tinham juízes entre eles. Eles não eram um povo temente a Deus, eles não eram um povo que seguia a lei de Deus, que estava debaixo da lei de Deus. Mas Deus também confere a sua profecia até para aqueles que não estão debaixo da sua lei. Bom dia, Eustáquio, Jesus te abençoe. O que essa primeira parte nos lembra, assim como as profecias anteriores às outras nações, é que Deus é o governante de todas as nações, inclusive aquelas que não estão debaixo da sua lei, inclusive aquelas que não se submetem a Ele. Até o incrédulo, até o ateu, está sujeito às leis de Deus. Até aquele que rejeita Deus vai ter que prestar contas com relação ao seu governo. O fato de rejeitar o governo não te tira debaixo do governo. O fato de alguém não receber o governo de Deus não muda a realidade de que ele está sobre o governo de Deus. E que Deus irá sim julgar todas as pessoas, todas as nações. Então a violência de Moabe, os atos indignos de Moabe, estavam debaixo do juízo de Deus. Bom dia, Joyce. Jesus te abençoe. E Deus iria puni-los, e Deus iria cobrar. Então é bom sempre lembrar, nós estamos debaixo do governo de Deus. Nós não somos independentes, nós não somos autônomos, nós não departamentalizamos a nossa vida. Tá, Deus tem o governo, Deus tem o controle das coisas relacionadas à igreja. Fora da igreja, resolvo eu. Algumas pessoas crescem nessa ideia, da igreja, do prédio ali, como sendo a casa de Deus, de que Deus mora ali e de que ali é o seu reino, de que ali é a sua basileia, como tinha essas ideias antigas, Basileia de reino, de governo. Então ali é o governo dele, dentro daquele círculo ali do território. Do lado de cá, no meu trabalho, na minha casa, é outra história. Aí é outra realidade, é outra maneira de viver. Não, Deus é o juiz, é o governante em todas as esferas. Nós estamos submissos a esse governo em todas as esferas. Lá no seu trabalho, você será levado a fazer coisas. Bom dia, Alistair Dani, Jesus te abençoe, seja bem-vindo, meu irmão. Você será levado a fazer coisas que são contrárias à lei de Deus. E você será tentado a pensar que lá no seu ambiente de trabalho, essas coisas são naturais de acontecer, porque aquelas pessoas não temem a Deus. Então ali é o modus operandi, é como as coisas funcionam no trabalho, e você entra na forma e vai embora. Não, ali também você está debaixo do governo de Deus. Dentro da sua casa também, nos seus relacionamentos também. E em todos esses ambientes nós temos que agir como que temos que prestar contas a Deus pelas nossas ações. Bom dia, Ritinha. Jesus te abençoe. Então esse é um primeiro ponto. Nós devemos observar e orar por eles. Orar para que nós tenhamos a consciência de que estamos debaixo do governo de Deus em toda e qualquer situação. No trânsito, quando estamos dirigindo, na escola onde nós estamos estudando, dentro de casa, onde nosso comportamento tende a piorar, no trabalho, onde quer que seja. Não se esqueça que você está debaixo do governo de Deus. E esse governo, ele não se ausenta. Esse governo, ele não fecha os olhos. Esse governo é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. Quando nós estamos em algum ambiente e sabemos que estamos sendo filmados, a tendência é que o nosso comportamento fique mais cauteloso. Nós sabemos que estamos sendo filmados,
Então nós temos uma certa cautela sobre como agir. Mas, depois que nós ficamos muito tempo no ambiente que estamos sendo filmados, a tendência é que nós nos esqueçamos que estamos sendo filmados. E começamos a adotar o nosso comportamento natural, que muitas vezes é contrário aos padrões que aquele ambiente ali prescreve. Assim também é com Deus. Nós estamos diante de um governo de Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente. Nós estamos sempre diante dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Só que a nossa tendência é nos esquecer. Nós esquecemos que estamos diante dos olhos do Senhor, né? E aí nosso comportamento tende a cair o padrão. Então devemos orar para nós mantermos esse padrão. Nós mantemos essa consciência de que estamos sempre debaixo do governo de Deus. Depois ele fala de Judá. Ele fala das transgressões de Judá. E nessas transgressões de Judá, o que ele acusa, o problema, é que eles rejeitaram a lei do Senhor. Eles abandonaram a lei do Senhor. E isso mudou toda a vida deles. Não importa se você tem, aqui como nós falamos na mensagem de domingo de manhã, no estudo, né? Os que são filhos de Deus não são aqueles que nasceram do sangue. Não importa se tem uma descendência física ali de Israel, de Abraão, coisa do tipo. O que importa é seu relacionamento com a lei do Senhor. Porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Então, qual que foi o motivo do juízo de Deus sobre o povo de Judá? Abandonaram a Bíblia. Abandonaram a palavra de Deus. E como é esse abandono? Esse abandono não na maioria das vezes, radical e absoluto. Tá? As pessoas não falam assim, não acordam um belo dia e falam, quer saber? Não quero mais saber de Bíblia, não quero mais saber da lei de Deus, não quero mais saber do Senhor, não acredito mais nele e estou agora largando para viver minha vida e seguir outros deuses. Isso pode até acontecer, mas isso de uma forma assim, pontual. Mas antes disso acontecer de uma forma pontual, aconteceram coisas gradativas no nosso coração. O abandono da lei de Deus, ele é gradual, ele é gradativo. Um dia você começa a desprezar as suas horas de devocional. Um dia você começa a pensar que você tem outras urgências na manhã ou naquele dia que não vão permitir que você separe tempo para ler a palavra de Deus. Isso acontece um dia, acontece outro, acontece 4, acontece uma semana, acontece um mês, e aquilo vai se tornando um padrão na sua vida. E quando você começa a se afastar da sua comunhão com a palavra de Deus, a tendência é que você comece a se afastar da comunhão pública. Se você se afasta da comunhão particular, a tendência é que você comece a se afastar da comunhão pública. Então aí eu não vou mais à escola bíblica dominical, não vou mais ao culto, não vou mais ao pequeno grupo. Um domingo vou 3, depois 2 domingos vou 2, depois falto 3, vou 1, depois eu vou só quando dá. Isso vai se tornando a tendência também nas nossas vidas. Por fim, eu vou substituir a palavra de Deus por outras coisas. É o que ele diz aqui no verso 4. Os falsos deuses os enganaram, deuses que os pais deles haviam seguido. Então, a mentira, o engano de que não é que eu estou abandonando a palavra de Deus, pastor, é que eu estou trabalhando demais. Eu estou substituindo uma coisa por outra. Não é que eu estou abandonando a palavra de Deus, pastor, é que agora eu estou numa fase muito complicada da minha vida, com criança pequena, com faculdade, com isso, com aquilo. Você está simplesmente substituindo a palavra de Deus por outros deuses. E eu sei, nós temos um monte de desculpa no nosso coração, e eu posso aqui ter um discurso para aliviar a carga nas suas costas e falar assim, não, tem casos que realmente... Eu sei que tem casos que realmente a nossa situação aperta, mas eu sei também que o interessado corre atrás. Eu sei também que o interessado cria oportunidade e que o desinteressado cria desculpa. Então, se eu sou interessado na lei de Deus, eu crio um jeito, eu crio um tempo de ler a Bíblia, de amar a palavra de Deus, dedicar tempo a ela.
Assim como eu crio tempo para assistir um jogo de futebol, para poder acompanhar as notícias nas redes sociais, eu crio um tempo, eu arrumo um tempo, eu demonstro interesse. Quem tem interesse faz. Quem tem interesse quer. Quem tem interesse se desdobra e sabe que é importante e prioridade na sua vida. E a causa da ruína de Judá é a causa da nossa ruína, é a causa da ruína de qualquer nação. É abandonar a palavra de Deus. É tirar a palavra de Deus do centro. Olhe para os países que eram países cristãos, que eram países que tinham a palavra de Deus como algo importante, e olhe o que aconteceu com eles por se afastarem da palavra de Deus. Olha, vamos olhar para a Europa. A Europa foi o berço da reforma protestante. A Alemanha produziu homens como Lutero, homens como Dietrich Bonhoeffer, homens sérios, homens que amavam a palavra de Deus. O que aconteceu com a Alemanha por relativizar a palavra de Deus? Como é que é a fé? Uma sociedade, um país extremamente existencialista, um país de pessoas que são totalmente aversas à religião, à fé, de uma forma geral. Olha para a Holanda, um país que teve grandes reformadores, um país que teve um primeiro-ministro que era, antes de ser primeiro-ministro da nação, ministro presbiteriano, Abraham Kuyper. Olha o que aconteceu com essa nação por se afastar da palavra de Deus. Vamos olhar para a América, para os Estados Unidos, uma nação fundada sobre princípios puritanos, sobre princípios bíblicos, de temor a Deus, de reverência à palavra. Olha o que tem acontecido com essa nação por se afastar da palavra de Deus. O declínio moral, o fosso moral no qual cada vez mais eles, assim como a Europa, tem entrado. O que o Brasil vai ser? O que a nossa nação vai ser se nós tirarmos a Bíblia do centro? Né? Um dia, Elbert, tudo bom, meu amigo? Deus te abençoe. Então, isso começa, não é nos púlpitos que isso começa. Os púlpitos têm uma grande importância, mas isso começa dentro de casa. Se o nosso Brasil, nosso país não valoriza a palavra de Deus, é porque a nossa família não valoriza a palavra de Deus, é porque eu não valorizo a palavra de Deus. Se eu entender que isso é uma responsabilidade minha, então eu começo a levar isso a sério. Então, o que essa segunda parte do texto nos ensina? Eu preciso amar a palavra de Deus, como eu falei domingo à noite. Eu preciso amar a palavra de Deus. Eu preciso ter com ela momentos preciosos, deleitosos, agradáveis nessa palavra. E fazer disso o alimento da minha alma. Mas para isso eu preciso orar. Para que o Espírito Santo, para que Deus incline meu coração para ela e me dê fome e sede da palavra de Deus. Você já viu aqueles videozinhos? Ivete apareceu no WhatsApp, no Instagram, já apareceu esses videozinhos aí. Deve ter recebido alguma vez. Como é que seria seu dia se você tratasse a Bíblia como se fosse seu celular? É engraçado de ver, né? Pessoas escovando o dente ali com a Bíblia na mão, tomando café com a Bíblia na mão, dirigindo e olhando a Bíblia assim toda hora e tentando ler um versículo. Até seria cômico se não fosse trágico, né? Nós amarmos esse livro, se nós desejarmos essa palavra mais do que o ouro, mais do que o mel, mais do que o café da manhã, mais do que um pote de sorvete. Se nós amarmos essa palavra, nós vamos ver a diferença dela na nossa nação também. Começa assim, com o coração de cada um, com o relacionamento de cada um. Vamos pedir isso para Deus na nossa vida, né? Dona Aide, toda vez que eu vou na casa da Dona Aide, toda vez que eu vou lá levar a ceia para ela fala comigo: pastor, a igreja precisa ler a Bíblia. Nós precisamos incentivar esse povo a ler a palavra de Deus. Eu falo: é verdade, Dona Aide. Nós precisamos de Bíblia, precisamos ensinar esse povo a ler a Bíblia. Temos orado para que Deus nos ajude nesse sentido. Terceiro e último aqui, irmãos. O alarme tocou aqui. Terceiro e último, ele fala sobre Israel, reino do norte, e por também ter abandonado a palavra de Deus, ele fala de que eles estão num profundo estado de corrupção moral. Quando você tira as escrituras
do ambiente, a podridão entra. A podridão entra. Ele fala aqui das injustiças sociais, da corrupção, da opressão do rico sobre o pobre. Ele fala da imoralidade sexual, pai e filho tendo relações com a mesma mulher. Ele fala da corrupção espiritual, porque o pecado do povo era o lucro do sacerdote. Quanto mais o povo pecava, mais ofertas eles tinham que trazer. Então o sacerdote se alimentava do pecado do povo, e isso era bom para ele, era bom para os negócios que o povo pecasse. E da soberba, de terem derrotado alguns inimigos, como os amorreus, e acharem que foram eles, que foram a força deles. E Deus fala, foi eu que destruí tanto os frutos como as raízes. Era um povo mais forte que você, foi eu que destruí. E pela corrupção dos santos, os profetas, os nazireus, que eram homens consagrados a Deus, eles estavam dando vinho para os nazireus, os nazireus não podiam beber vinho. E para os profetas, eles estavam proibindo os profetas de pregar. Sabe o que acontece nesses países que abandonam a palavra de Deus? Holanda, a Escócia. O governo começa a assumir autonomia sobre as igrejas. O governo começa a tomar, o Estado começa a tomar as igrejas para eles, e o Estado determina o que a igreja pode pregar, o que ela pode pregar, o que ela não pode pregar. Eles apresentam isso lá para as lideranças. Em outras palavras, eles silenciam os profetas. Bom dia, Irene, Jesus te abençoe. Não pode falar de qualquer coisa, pode falar só da cartilha que eles dão. Como isso tudo acontece? Quando o povo se afasta da Bíblia. Quando o povo se afasta da palavra de Deus. Então faz um caminho inverso aí. Ele fala de injustiça social. Qual que é o caminho para resolver injustiça social? Plano de governo? Capitalismo? Socialismo? Não, o plano para resolver injustiça social é Bíblia. Sabe qual que é a instituição que tem poder para trazer justiça social? É a igreja. E não é simplesmente fazendo obras sociais, não. Fazer obras sociais é um dos braços da igreja. Mas não é a missão única da igreja. A gente faz justiça social ampliando o alcance da Bíblia, sendo um povo da Bíblia, levando a Bíblia no nosso coração e nas nossas relações. A revolução social que muita gente busca não começa de cima para baixo, começa de baixo para cima. Eu sempre gosto de lembrar disso. Jesus, quando veio, ele não veio escolhendo governantes, sacerdotes e gente do poder. Ele escolheu gente da base, gente de baixo. Porque de baixo para cima é que se constrói uma nação. Bom dia, Rócio Neves. É de baixo para cima. Quem faz isso? A igreja. Então, quando nós pregamos, irmãos, ali, ó, tem um púlpito naquela igreja, pregamos a palavra de Deus, nós estamos fazendo justiça social. Quando nós saímos dali cheios da palavra de Deus e vivemos essa palavra no nosso dia a dia, nós estamos fazendo justiça social também. A imoralidade, a opressão, primeiro a opressão dos pobres, como é que resolve isso? Com Bíblia. A imoralidade sexual, como é que resolve isso? Com Bíblia. Não é simplesmente distribuindo camisinha nos subúrbios. Tem que ter as políticas sociais, tem que ter o cuidado social, tem que ter isso tudo. Mas isso é só paliativo. Paliativo, isso não resolve o problema. Isso resolve o problema, é tratar o problema, e o problema está no pecado. Então faz esse caminho inverso do texto aqui, né? A corrupção dos sacerdotes, a corrupção da igreja. Por que tem tanta corrupção na igreja? Porque falta Bíblia. Porque falta centralizar a palavra de Deus. Por que há tanta soberba, tanto orgulho? Porque falta Bíblia, falta a palavra de Deus. Por que a opressão sobre os que buscam a santificação?
Porque falta Bíblia. Então, o que essa profecia de Amós aqui nos ensina é que nós precisamos, meus irmãos, de entender que, primeiro, todos nós estamos sob o governo de Deus em qualquer circunstância. Não é só quando está com os crentes, não é só quando você está na igreja. Então, lembre-se que tem um Deus onipotente, onisciente, onipresente com você em cada momento da sua vida. Segundo, é que nós precisamos centralizar a palavra de Deus no nosso coração. E em terceiro, que nós devemos levar essa influência da palavra de Deus para a sociedade, para que através de nós essa reforma social, essa reforma política, essa reforma religiosa aconteça. Estamos no mês da Reforma Protestante. De 31 de outubro, comemoramos 506 anos de Reforma Protestante. Então nós devemos nos lembrar disso, que a Reforma Protestante aconteceu, uma mudança social tremenda, impactante, porque a Bíblia foi colocada na mão das pessoas. E hoje você tem isso aqui, ó, um aparelho que pode colocar a Bíblia o tempo todo. Então, um versículo que você coloca aí no seu status, uma mensagem que você manda lá no seu Instagram, um trecho de pregação que você compartilha, você está sendo instrumento de levar a Bíblia para as pessoas. Porque nós falamos sempre para você curtir, para você comentar, para você compartilhar os vídeos da igreja. Não é porque nós somos youtuber gospel, não. Longe disso. O seminário não nos dá nenhuma preparação para isso. Mas porque quando você faz isso, até mesmo a plataforma, ela amplia a distribuição desse produto. É como se nós estivéssemos entregando os folhetos evangelísticos virtualmente e usando a plataforma para poder ampliar esse negócio. Então, você já sabe, nós temos também que usar as ferramentas que estão diante de nós. Isso é uma boa maneira, mas ela não é mais impactante que a sua vida. Não é mais impactante que a sua vida. Tem um monte de gente necessitada ao seu redor, que precisa de remédio, que precisa de comida, precisa disso tudo. Um monte de gente. Mas precisam principalmente de Bíblia, de palavra de Deus. Tem pessoas que trabalham com você, que estão passando por lutas, e não creem em Deus, mas que vão sentar com você e vão compartilhar, às vezes, um problema. E você pode compartilhar a palavra de Deus para essa pessoa. Não é só a palavra de Deus ficar lendo o versículo, jogando na cara da pessoa e indo embora, não. Você pode amar essa pessoa, como a palavra de Deus ensina. Você pode investir em uma pessoa o amor de Deus. E cuidar, e orar, e evangelizar. E se uma pessoa se converter, se uma pessoa entender que precisa da palavra de Deus, através da sua vida, você vai estar fazendo uma obra social maior, a minha visão, tá bom? De qualquer plano de governo, qualquer proposta ministerial, de prefeito, de governador, seja lá o que for. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E você não pode contar quantas sementes, quantas laranjas tem dentro de uma semente. Se uma semente germinou e deu fruto através de você, você não perdeu a conta agora, você não sabe agora quantas outras sementes vão surgir dessa laranja, desse fruto que nasceu através da sua vida, porque você tem Bíblia no seu coração e porque você coloca isso em prática na vida dos outros. Então, meus irmãos, a profecia de Amós é para nós. Nós podemos fazer uma diferença social mesmo através da palavra de Deus. A igreja é a esperança do mundo. A igreja local. A igreja que tem endereço. Uberlândia 620 Carlos Prates. A igreja que tem endereço. É a esperança do mundo. Faz diferença na sociedade através da vida de cada cristão. Vamos orar por isso? Vamos pedir que o Senhor Deus nos use dessa forma e vamos orar aqui pelos motivos que foram compartilhados também nessa live. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, te damos graças por esse dia, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus onisciente,
onipresente e onipotente. Jamais estamos sós e jamais estamos longe da presença do Senhor. Nos ajude a ter temor, ó Deus, e reconhecimento de que o governo do Senhor se estende sobre todas as áreas da nossa vida e possamos agir com temor na Tua presença. Oramos, ó Deus, para que nós possamos centralizar a Tua palavra no nosso coração. Inclina o nosso coração para ela, nos dê fome e sede da Tua palavra. Nós possamos dela aprender, por ela viver, ó Pai. E também nos ajude a aplicar essa palavra na sociedade que nós vivemos. No trabalho, em casa, nos relacionamentos, vivendo a Deus e compartilhando essa palavra através da nossa vida, como, ó Deus, também um meio de trazer justiça e bênção para a nossa sociedade. Pai, nos ajude a viver assim. Livra-nos de sermos alvo desse juízo do Senhor, por abandonarmos a Tua palavra. Deus, oramos com gratidão pela vida da Beth e pela vida da Isa, cuja saúde, Deus, estão bem, a saúde delas, ó Pai. Obrigado pelos exames da Beth, obrigado pela saúde da Isa. Que o Senhor continue sustentando a vida das Tuas filhas, ó Pai, e nós também, tantos de nós aqui que estão com a saúde boa, nos ajude a agradecer por isso, Pai. Nós tenhamos gratidão no nosso coração pelo cuidado do Senhor conosco. Oramos, ó Deus, pelo Fernando, que já está num quadro contrário, que já vem, ó Deus, há 26 dias internado no CTI, Deus, com linfomas pelo corpo, com uma infecção que não passa. Meu Deus, o Senhor conhece a vida desse jovem, o Senhor sabe, ó Deus, de toda dor que ele tem passado. Deus, nós pedimos pela sua cura física e espiritual. Nós pedimos, ó Deus, para que o Senhor faça a sua vontade sobre a vida dele e que o Senhor, ó Deus, opere milagrosamente na sua vida. Deus, cumprindo o seu propósito santo e soberano sobre ele e trazendo conforto, paz aos seus familiares nessas horas, ó Deus, de profundo sofrimento e confiança no Senhor, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pensamos. Nós cremos e oramos por isso, Deus. Também oramos, ó Deus, pela Nanda, seus familiares, pela conversão deles, ó Deus. O Senhor que pode abrir os olhos aos cegos, ó Deus, também abra os olhos do seu pai, do seu marido, da sua irmã, para que eles venham, Deus, a compreender a necessidade dessa palavra, com a necessidade desse Cristo, e se submetam, e se entreguem, se rendam à presença do Senhor. O Senhor pode fazer isso. O Senhor é poderoso para fazer isso. Colocamos a nossa nação diante do Senhor, como a Nanda pede, Deus, Ele lembra. Oramos, ó Deus, pelo presidente, pelos ministros, oramos pelos governadores, pelos senadores, pelos deputados federais, deputados estaduais, pelos prefeitos, vereadores, ó Deus, todos aqueles que são investidos de autoridade, nós colocamos diante do Senhor, pedimos que o Senhor dê sabedoria a eles, nos faça viver vida mansa e tranquila. Deus, que haja temor do Senhor, que haja, Deus, interesse pelo bem da nossa nação. Deus, eu oro também pela nossa igreja, para que sejamos sal e luz na terra. Oro, Deus, para que nós tenhamos uma assembleia agora, dia 29, abençoada pelo Senhor, bem conduzida, Deus, e que a vontade do Senhor seja estabelecida. Oro por essa terça-feira, pedindo, Deus, a Tua bênção, o Teu cuidado sobre nós, que o Senhor, Deus, possa nos guardar e nos livrar de todo mal. É o que nós te pedimos, te louvando, te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Boa terça-feira para vocês. Jesus abençoe sua vida. Até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor Deus permitir. Lembre-se de ler o livro do profeta Amós. Próxima semana iremos ler o capítulo 3. Então já pode aí já internalizando e tirando aí motivos de oração para a sua vida. Fique com Deus. Até lá.